Real há 20 anos, hoje virou pose pelos que transpiram perdição em 2012. Que está fora dos seus gostos é menosprezado por idiotas de preto desbotados. Todos são poetas e deprê, com pensamentos rasos e clichê. O compositor de power chords toca violão, mostrando sua nova genial composição. Otários revolucionários vão pro protesto, prontos pra gritar desordem e regresso. O punk anti-sistema compra Marlboro vermelho, rebelde satiriza o hino brasileiro. Chutei uma lixeira porque eu sou do mal, passei limão nos olhos e cheirei o sal. Curti, compartilhei profundo, mas não entendi a frase de um autor de um livro que eu nunca li. Postei uma ideia bem original, disse que o verdadeiro funk é o James Brown. Sou antissistema, mas compro lanche no Mac, busco a autoaprovação, enchendo a cara lá no Jack. Sou rebelde, mas pra mãe eu peço permissão, e pro pai peço 10 pila pra ir pro parcão. Pode nulo e não deixa a Globo te alienar. Até agora não achei a última frase pra rimar. Muito boa tarde e noite aos nossos ouvintes e seguidores aí. Programa Cachoeirinha Trinews no ar. Hoje com convidados muito especiais aí que eu vou apresentar daqui a pouco. Primeiramente, comunicar a nossa música de abertura, né, que é lá do Marlon Jansen, que é a The Bornes, a antiga The Bornes, hoje um projeto, segundo o Marlon, que ele está fazendo um projeto solo, Marlon e Maicon, uma dupla, né? Então essa música que iniciou aí foi dos nossos amigos da antiga The Bornes, Marlon e Maicon. Até depois, no final, a gente reproduz de novo, né, produção? No finalzinho ali, quem gostou da música e tal, a música é Parcão da 57, é aqui de Cachoeirinha mesmo, até pro pessoal ficar bem ligadinho aí. Então, pessoal, antes de chamar os nossos convidados aí, eu queria dar uma lida no que foi notícia aí na nossa Cachoeirinha Trinews, né? Durante a semana, teve bastante notícia durante a semana. A janela partidária está aberta aí na política. Então, vereadores que queiram sair do seu partido e ingressar num partido novo sem a perda de mandato, esse é o momento. Até o dia 3 de abril a janela está aberta e está acontecendo movimentações. Nós temos aqui uma notícia da questão do vereador Manuel Dávila, que filiou-se ao PV. Manuel aproveitou a janela para se desligar do PDT, partido que ele já não estava muito afamiliarizado, né? Então acabou deixando o PDT e ingressando no PV.
o PV, que é o partido do Felisberto Xavier. Não tem informação se o Xavier já saiu ou não, mas ele está saindo para o PSD, o vereador Felisberto Xavier. Então o PV continua com um vereador na bancada. Nessa também nós temos a notícia do vereador Marco Barbosa, que saiu do PSB, partido do prefeito Mick Breyer. Estava naquela leva dos três vereadores que foram até o cartório pedir desfiliação. Nessa semana, Marco ingressou no PP, em um ato juntamente com o presidente da sigla, o Celso Bernardi, e o pré-candidato a prefeito de Cachoeirinha, delegado João Paulo Martins, em um ato em Cachoeirinha. Então está marcada o início do mandato Marco Barbosa no PP, Partido Progressista. Na verdade não é mais PP também, né? Há pouco tempo era PP, agora é o Progressistas apenas. Então o Progressistas passa a ter um vereador na bancada. Outra notícia que rolou bastante aí foi uma questão que eu tinha trazido aqui já, sobre a questão do hospital. No programa passado, que o Fernando Medeiros acabou não vindo, eu tratei aqui da questão do hospital Dom João Becker e a morte, né, do recém-nascido, que acirrou aquela questão do hospital e das cesáreas. Até estava conversando com o Daltro estava aqui na semana passada, né, produção? E aí o Daltro até comentou comigo, e eu também, sobre a meta que tem estabelecida nos hospitais sobre cesáreas e parto normal. Existe mesmo essa questão. O parto normal, ele é o mais indicado, e até onde não se pode mais suportar, entre aspas, que aí se faz a cesárea. Então a gente também não fez nenhuma denúncia em relação de que foi isso, a morte da criança lá em Gravataí, mas é uma coisa que nessa semana os vereadores Paulinho da Farmácia e o Fernando Medeiros trouxeram à tona. Eles foram até o hospital daí de Cachoeirinha, não foi o Dom João Becker, mas que tem a mesma regra, que é a questão de cada 10 partos, 7 tem que ser parto normal, que é uma regra do hospital. Depois até saiu algumas notícias aí dizendo que não é bem assim e tal, mas a realidade é essa. Então o Fernando Medeiros e o Paulinho da Farmácia ficaram um dia até a Secretaria Estadual para averiguar essa questão de que existe um contrato, de que tem que ser dessa forma, mas que não é bem assim que funciona. Daqui a pouco, se 4 partos necessitam no mês ser cesárea, como que não fazer? Né? Então, isso aí eu acho que vai ser elucidado mais para frente pelos próprios vereadores que fizeram a denúncia. Seguindo aqui, a gente está com uma promoção lá na página. Quem ainda não entrou na página lá e não curtiu a promoção, eu vi que um dos nossos convidados lá até já comentou lá, o pessoal, né? Depois eu vou apresentar aqui, que está concorrendo a pizza lá da Nona TT Pizzaria, que é só chegar lá, curtir, compartilhar. A publicação vai estar concorrendo a uma pizza lá do nosso amigo Caio Martins, a Nona TT Pizzaria, que nós vamos fazer na próxima segunda, sem ser nessa, na segunda-feira, dia 23, nós vamos fazer uma live direto lá da Nona TT com o sorteio. Ainda seguindo nessa questão da janela partidária, a vereadora Jaqueline Ritter, né, com presença da deputada Anne Ortiz, deputada mulher mais votada do Rio Grande do Sul. Ela ficou só atrás ali do Coronel Zuco e do Irigaray, se eu não me engano. A Anne Ortiz com 95 mil votos. Com presença da Anne Ortiz, Jaque Ritter se filiou ao partido Cidadania. Então basicamente são essas notícias. As próximas a gente deixa para a próxima semana. Então vamos apresentar os nossos convidados aqui. Hoje com a gente, Wesley Correia, coordenador municipal do MBL, Movimento Brasil Livre, em Cachoeirinha. Dá um alô pra galera, Wesley. Boa noite a todos, boa noite aos amigos que estão nos acompanhando, boa noite ao Thiago Moá, Cachoeirinha Tri News,
queria agradecer pelo convite de estar aqui falando um pouco sobre o movimento. Queria cumprimentar o Flávio também, a equipe da Rádio Local Mais também que se faz presente. E gostaria de agradecer aqui pela confiabilidade de trazer e esclarecer as questões sobre o movimento Brasil Livre aí na cidade de Cachoeirinha. Como o Wesley já falou, também está aqui o nosso meu amigo de muitos anos aí, Flávio Cabral, hoje secretário de comunicação do PSB em Cachoeirinha, Partido Socialista Brasileiro. Então faz a tua inicial aí, Flávio. Boa noite meus amigos e minhas amigas aí das redes sociais. Quero cumprimentar o Thiaguinho Moá, ali, através do Trinews aí, Cachoeirinha, né? Cachoeirinha Trinews. Quero agradecer ao Daltro também, cumprimentar o Daltro, ao Wesley, né, representando o MBL. E estamos aí, né, representando o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para debater um pouco a política, debater os movimentos, debater aí as questões políticas local do nosso município. Eu quero agradecer desde já o convite, né, da Rádio TV Local Mais. Estamos aí à disposição para o debate bom e fraterno para nós. Interessante, então. Eu vou pedir para nossa produção só para ela aumentar um pouco esse ar aí que está gelando. A gente vendo calorão na rua, chega aqui o ar gelando no último. Mas eu vou fazer então a primeira pergunta para o nosso convidado do MBL, Wesley. Wesley, como é que surgiu o MBL em Cachoeirinha? Como é que ele é? O MBL a gente conhece, ele é nacional, a gente conhece o Kim Kataguiri, a gente conhece o Mamãe Falei, são pessoas bem atuantes hoje com mandatos, né? Mandatos eletivos, o Holiday também. Em Cachoeirinha, como é que surgiu essa ideia e de que forma? Pois bem, o Movimento Brasil Livre em Cachoeirinha, ele surgiu de algo muito significativo e importante. De pessoas, né, assim como a nível nacional, com Kim Kataguiri, com Renan, com Fernando Holliday, jovens com desejo de transformar a sua nação. E em Cachoeirinha não foi diferente, foram um grupo de pessoas, de jovens, que estavam lutando, peleando pela sociedade, por uma sociedade mais justa, por uma sociedade mais livre. Reuniu-se ali junto, teve uma reunião de conhecimento, cada um pelas redes sociais, fazendo o seu trabalho individual, buscando nas plataformas sociais ali ganhar uma voz na sociedade, e juntou-se esse pessoal, juntamente comigo, Giovanni Villanova, o Gabriel, o Rafael e mais alguns outros integrantes, de se reunir e aderir ao Movimento Brasil Livre. Quando nós se reunimos e fomos até a estadual, Movimento Brasil Livre do Rio Grande do Sul, e eles tomaram conhecimento que eram nós as pessoas que estavam adentrando ao movimento, eles prontamente atenderam a nossa solicitação e nos entregaram o Movimento Brasil Livre aqui em Cachoeirinha, porque eles sabiam que o movimento ia estar em boas mãos. E o Movimento Brasil Livre em Cachoeirinha, ele surgiu no final de 2019, para quem não sabe. Foi em setembro, outubro ali, eu não recordo bem a data, mas foi por essa época aí, entre outubro e novembro, setembro ou outubro, assim, bem, né, por essas datas aí. Mas o movimento, nesses 5, 6 meses que está fazendo esse trabalho, ele tomou uma grande proporção através das pautas que o nosso movimento pela nacional ele combate. Ele prega algumas pautas muito interessantes, a pauta do liberalismo, a pauta do empreendedorismo, e aqui em Cachoeirinha não é diferente. Nós seguimos essas regras e, graças a Deus, hoje o movimento está tomando um corpo muito grande na cidade, e para isso que o movimento foi criado, para defender essas pautas, para atrair, na verdade, uma política de emprego para a nossa cidade, que é o que a gente mais precisa no momento. E me responde uma coisa, Wesley. O movimento hoje ele tem os coordenadores, certo? Eu acredito que seja tu ali, o Giovanni, aquele pessoal. E tem mais pessoas além disso? Ou digamos, filiados, assim, não é um partido, mas digamos, atrelado ao grupo?
Tem mais pessoas ou é só aquele grupo ali de vocês, os coordenadores? Pois bem, o movimento hoje tem eu em Cachoeirinha como o coordenador, estando à frente do movimento, o coordenador. Tem os porta-vozes do movimento, que é o Gabriel, o Rafael e o Giovanni. Pelo trabalho que o Giovanni, juntamente com todo o grupo, que vai além das pessoas que tomam ali à frente. Nós hoje em Cachoeirinha temos aproximadamente mais de 100 pessoas que estão adeptas ao movimento ali, cadastrados, devidamente cadastrados, com o trabalho que iniciou lá no final de 2019, o Giovanni sendo o coordenador do movimento. O trabalho está sendo tão bem feito que o Giovanni ele foi promovido de coordenador municipal do MBL para porta-voz do Estado. Hoje o Giovanni Villanova é o porta-voz do Estado do Rio Grande do Sul, do MBL, justamente pelo trabalho que está sendo muito bem feito na nossa cidade. E seguimos juntamente com as pessoas que querem adentrar o movimento, que tem essas pautas do liberalismo, aí, como eu já citei. Se quiserem, é só entrar em contato ali pelo Facebook do MBL Cachoeirinha ali e fazer o contato conosco e estar adentrando a esse movimento. A pauta do MBL, ela é liberal. Ela é uma pauta de direita. Pauta de direita. Depois nós vamos entrar um pouco nessa questão, mas eu quero trazer o Flávio agora. Flávio, a gente tem um momento político na cidade e nacional que eles são muito parecidos. É uma questão do Bolsonaro, o Bolsonaro sendo meio que refém do parlamento, né, do parlamento nacional, que são os deputados federais. E ali tendo algum tipo, até surgiu aí um movimento, não sei se o MBL, depois eu pergunto pro Wesley, o MBL, eu acho que entrou ou não entrou, na questão que vazou um áudio lá do Bolsonaro chamando para uma manifestação contra o próprio parlamento, né? Até deu muito bafafá e tal. Em Cachoeirinha nós temos mais ou menos uma questão assim também. Nós temos uma Câmara de Vereadores hoje mais atuante com bastante vereadores que hoje são oposição. Então o prefeito também está tendo que lidar bastante com essa questão, assim como o Bolsonaro. Como é que o PSB, enquanto partido, visualiza esse momento político tanto nacional quanto municipal? Bom, na verdade, Thiago, assim, hoje tá muito difícil para governar, né? Tanto nacional, estadual, municipal também. Uma perante as crises, né? A crise política, financeira que o Brasil, os estados e os municípios se encontram, né? Por isso que a gente é a favor da reforma política, né? A reforma política, as pessoas às vezes votam num projeto vamos supor, votaram no projeto do Bolsonaro, mas não votaram lá na casa, na Câmara dos Deputados, as pessoas que representassem esse projeto do Bolsonaro, né? Então acabaram votando em pessoas que têm os projetos diferentes. Então o presidente, ele acaba ficando refém do parlamento, dos deputados, né? Então e daí tem as bancadas, bancada evangélica, bancada agrícola, rural. Então tem todas essas bancadas, então cada um puxa seus interesses e tem que estar sempre representados, então, nos seus interesses. Então fica muito difícil, né, o presidente conseguir se eleger e eleger a sua maioria, né? Aqui no município também a gente elegemos, né, a bancada toda, elegemos os 17 vereadores, né? Começamos o governo, atuando no governo, mas acho que o momento político, né, da cidade, o PSB governando, né, alguns mandatos e tal, então alguns vereadores se rebelaram contra o governo, né? Se rebelaram e acharam o momento que também é legítimo deles, entendeu? Eles têm os interesses políticos deles, que eles podem, né, compactuar ou não com o governo. Então eles se rebelaram contra o governo, né, e acharam um momento, uma linha para desgastar o governo, para construir seus nomes, as suas intenções políticas, né? E nisso o governo acabou perdendo alguns vereadores e acabamos ficando, né, um pouco refém também do parlamento. Mas nós estamos construindo, né? Hoje a gente tem a maioria na Câmara de Vereadores, temos um projeto que tá mudando a cidade, um projeto que ele está, né, renovando,
Porque a gente governou os 4 anos com o Sted, teve os 8 anos do Vicente e agora os 4 anos do Mick. Então, a gente também esse governo tem uma nova forma de fazer política, né? Voltada para as pessoas, com as transparências e tal. Então, nesse momento, a gente tem a maioria, estamos construindo para ter quanto mais, né, melhor para poder governar. Essa é a ideia, a gente quer governar, a gente espera que os vereadores deixem a gente governar, né? A gente está voltado com isso. Então, hoje, o Poder Executivo, quanto o presidente, quanto o governador do estado e quanto o prefeito, eles também têm que construir hoje a maioria, ter uma maioria representativa nas casas legislativas para poder governar, porque senão fica difícil. Hoje tu vê também o governador Eduardo Leite, né? Ele construiu, ele se elegeu e não tinha a maioria, ele teve que construir a maioria, até o PMDB que teve candidatura a governador, que concorreu no segundo turno. Na outra semana já fizeram, né, ele já tinha construído a base do governo, né? Isso. Então é isso. Hoje quem governa tem que ter um diálogo, tem que estar um diálogo permanente com as casas legislativas para poder governar. Flávio, o PSB, o PSB hoje nacional, ele tirou a questão que ele é oposição ao governo Bolsonaro, certo? Sim. Ele é um partido de oposição. No município, nós tivemos aí a perda de 5 vereadores, nós tivemos a perda de 3 dentro do PSB. Nós podemos considerar isso uma crise partidária dentro do PSB? Como é que se enxerga isso? Como é que tu enxerga essa questão? Ou não? Não, a gente se livrou daqueles que não nos interessavam, então agora a gente consegue conduzir melhor o partido dessa forma. Como é que vocês enxergam isso? Não, na verdade a gente passa por uma crise no momento que tu perde, né, 3 vereadores, né, da capacidade, da história política que eles têm, principalmente, né, a Jaqueline Ritter, né, que é uma pessoa uma lutadora, uma mulher, uma guerreira, né, ela tem toda a sua história dentro da esquerda, né, dentro do PSB também. O Marco Barbosa, também um professor, o vereador foi o mais votado na última eleição, representando o partido. E o vereador Ibaru, a gente perde, claro que a gente fica, né, reavaliando a questão partidária. Mas eles já estavam isolados, eles se isolaram dentro do partido, né. A Jaque, principalmente a Jaque, desde o começo do governo, na questão da reforma administrativa, ela vem pontuando, ela veio, né? E os outros vereadores, com o tempo, vieram também. Mas o movimento deles é legítimo, né? É legítimo. A gente, como partido, a gente também está, através do governo, está construindo novos nomes, né? A gente também, através da janela, está procurando trazer lideranças novas, né? Lideranças com credibilidade na política, para conseguir reformular a bancada, né? Nós elegemos 5 vereadores, claro que com a questão da nova lei eleitoral, as bancadas vão descer, tem partidos que não têm uma representatividade, agora vão ter, então vai diminuir a bancada, mas nós vamos organizar, vamos se oxigenar mais o partido, vamos fazer os debates internos, estamos criando novas lideranças para suprir a perda desses companheiros, né? Que quero desejar boa sorte para os companheiros, né? Os ex-companheiros que têm a sua caminhada aí, e por menos acho que vai dar uma segurada, porque eles estavam um pouco trancando as questões partidárias, tipo assim, eles não representavam mais o partido, né, mas o partido, as suas políticas, mas eles tinham a liderança da bancada na Câmara, entendeu? Ficava meio chato até, tava chatão. Hoje a gente tem a nossa liderança da bancada, pessoas que estão no governo, que representam o projeto, então tava esse desgaste, assim, eles não eram mais do partido, mas representavam o partido na Câmara de Vereadores. Então, eu acho que limpou a pauta para nós, eles escolheram os caminhos deles, nós vamos escolher o nosso caminho, né? A política não ela tem nomes, assim, mas os nomes estão sempre se reformulando, está sempre criando nomes novos na política, e que assim seja, que eles vivem bem a vida deles, e nós conseguimos seguindo a nossa vida politicamente, fazendo aí a mudança devida e necessária. Perfeito. Agora quero trazer para o Wesley e o MBL. Wesley, nós temos uma questão principalmente nacional, porque o MBL em Cachoeirinha é novo ainda, né? Como tu tinha falado, acho que 3 meses, 6 meses, eu não sei. Eu não sei não, tu falou mais ou menos 6 ou 3.
A questão das fake news, tá? Até já foi matéria dentro do Cachoeirinha Tri News. A questão das fake news. Existe nacionalmente algumas não denúncias exatamente, mas algumas ações e tal que foram perdidas pelo grupo MBL em questão de grupos, em questão de páginas, nessa questão de fake news. Como é que o MBL enxerga essa questão vindo para a Cachoeirinha no início de trabalho e com essa marca já carregada dessa questão das fake news em âmbito nacional? Pois bem, assim, o MBL em Cachoeirinha já foi acusado, inclusive, por algumas páginas e jornais da cidade, de ser um propagador de fake news, de trazer a fake news para dentro da cidade. Mas isso é uma inverdade, é uma mentira, né? Isso nunca existiu dentro do grupo de hoje de Cachoeirinha. Todas as notícias que nós temos, nós somos embasados em provas, em algo que seja concreto, para sustentar, né, uma possível também, hoje se sabe-se que as coisas tramitam muito na área judicial, e com o movimento não é diferente, é um movimento que tem uma grande proporção no Brasil inteiro. Então automaticamente, se a gente publica algo de alguma pessoa, se não for, por mais que seja verdade, pode-se entrar no âmbito judicial. Pois bem, sobre a nível nacional, o MBL ou rotularem o MBL sobre essas questões de fake news, todo o movimento é feito de pessoas. Existem pessoas e talvez essas pessoas nem estejam ligadas ao próprio movimento. Pode ser pessoas que, inclusive acontece muito hoje no âmbito municipal, de pessoas criarem perfis fakes para denegrir a imagem de alguém. Mas vão lá e comentem nas publicações do MBL, o que causa que a impressão que as pessoas têm é que o MBL está propagando a fake news. E na verdade é uma mentira. Por quê? Porque as pessoas criam, com medo de se colocarem o seu rosto, emitirem a sua opinião independente da onde ela esteja. As pessoas têm um medo de se revelarem e se mostrarem, assim como nós estamos fazendo. Vão lá, criam os perfis que não são verdadeiros e começam a jogar tudo ali na internet, nos comentários sobre as postagens que o MBL faz. Cria-se uma imagem que o MBL está propagando fake news. Mas, na verdade, nós, automaticamente, quando vemos que se trata de uma inverdade, alguma publicação, ou algum comentário de uma publicação, nós automaticamente retiramos e retratamos. As pessoas rotulam isso a nível nacional, porque o movimento existe muitas pessoas. O Brasil inteiro conhece o trabalho do movimento, e 95% das pautas que o MBL traz a público são pautas verdadeiras. Existem as exceções? Existem. Por quê? Porque o movimento ele não é perfeito. Existem pessoas desse lado e pessoas também erram. Automaticamente as pessoas se equivocam, as pessoas fazem algumas coisas erradas, mas não de uma totalidade. Então existem muitas pessoas que têm uma visão errada do MBL, acham que o MBL veio só para propagar fake news, e isso é uma mentira. O MBL veio para trazer o que acontece de oculto e escondido dentro da Câmara Municipal de Vereadores e dentro do Executivo Municipal, doendo a quem doer. A gente não tem compromisso com ninguém, nós não temos compromisso com nenhum partido, nós não temos compromisso, eu deixo isso aqui bem claro. Não temos compromisso. Se tiver alguma coisa errada de pessoas ligadas a nós vamos publicizar sim, porque eu acho que a liberdade ela te dá esse parâmetro, é algo que te faz não ter vínculo nenhum com ninguém, e automaticamente se a gente tiver errado ali em alguma publicação de alguém que tomou se precipitou, nós vamos automaticamente tirar a publicação e vamos fazer a retratação, como isso é normal, qualquer veículo de comunicação acontece isso, inclusive os maiores do mundo, os maiores do Brasil, como Globo, como Record, existem pessoas que se precipitam e noticiam alguma coisa que não esteja totalmente na verdade. Talvez pelo fato, né, de
ter havido aí umas punições referentes à questão do MBL nacional, eu acho que já fica um pouco rotulado já de antemão. Então, mesmo que seja uma notícia aí que às vezes, e claro, às vezes pode ser rara a notícia, claro, de uma denúncia que tu alcance ela pela metade apenas, acaba que a rotulação fica como uma fake news, porque a metade de uma informação ela não é uma informação completa, né? Então eu acredito que o grande culpado, entre aspas, disso seja o MBL Nacional, né? Que acabou tendo ali uma condenação, né, em relação a isso. Mas eu queria fazer um gancho. Tu tinha feito tu fez uma relação aí com vereadores e Câmara de Vereadores e tal. Teve um episódio aí com o MBL, né, a questão lá de uma questão de agressão e tal, que houve lá na Câmara de Vereadores, e que teve um final feliz. Ali logo nessa semana houve um final feliz, que foi junto com a Jussara Caçapave, o coordenador do MBL que está aqui, o Wesley, que a Jussara fez um pedido de desculpa e tal pelo ocorrido. E eu quero aqui parabenizar o presidente da Câmara de Vereadores, Edson Cordeiro, que tem sido alvo aí durante essa semana de bastante críticas, porque está sendo votado CPIs e tal lá na Câmara de Vereadores. Então está sendo alvo de bastante críticas, mas que nesse momento preservou a instituição Câmara de Vereadores no momento em que o MBL entraria com um recurso pedindo a cassação de mandato da vereadora, e também articulou junto com a vereadora para que houvesse esse final feliz. Então eu quero parabenizar o presidente Edson Cordeiro da Câmara de Vereadores, que independente do lado que o MBL hoje está de um lado e a vereadora Jussara estava de outro, conseguiu que saísse tudo a contento e que a Câmara de Vereadores fosse preservada. Então acho que essa é a função do presidente, e o presidente está de parabéns. Mas eu quero trazer então para o Flávio, que é da comunicação lá do partido, qual é a atuação da comunicação hoje do PSB em Cachoeirinha, Flávio? Como é que o partido está se colocando nesse âmbito de comunicação aí? Como é que está sendo desenvolvido o trabalho em termos partidários lá? Bom, na verdade o partido, a gente está nas mídias sociais, né? A gente tem o Facebook, tem o Instagram, tem essas páginas aí de redes sociais do partido. A gente está inserido, que hoje quem não tiver inserido nas redes sociais não tem uma forma de comunicação, né? A gente também tem a informação também com os filiados através dos informativos, né? A gente, as ações as bandeiras de luta do partido, que o partido, né, dentro do plano de governo do PSB, colocou no governo, né, quando assumindo o governo agir, a gente também pega essas pautas, né, e colocamos dela dentro do informativo do partido, né, a cada 3 em 3 meses a gente faz uma leva, faz 10 mil, 5 mil informativos e saímos a distribuir na cidade, informando o eleitorado, informando os moradores da cidade, né? Essa é a forma. E agora a gente mais internamente, a gente está mais nas formações dos pré-candidatos, né? A gente está informando os nossos pré-candidatos as ações do governo, as principais ações do governo que estão acontecendo, os projetos em cada área de educação, área da saúde, cultura, né, para os nossos pré-candidatos. Então a gente está mais hoje voltado internamente na questão de formação política, né, dentro da comunicação, porque a formação política dentro do partido, ela é a base de tudo, ela é a comunicação. A gente não pode, num pleito, né, pré-eleitoral que nós estamos agora, né, como o partido teve a perda de 3 vereadores, a gente está nesse gás de formar novas lideranças. Então a gente está na formação política. Então a gente teve um encontro agora, eu não me lembro agora, foi o mês passado, ali no Palace, onde a gente reuniu, né, os pré-candidatos a vereadores. Foi um diretório ampliado do partido, na verdade, né? A gente reuniu nossos pré-candidatos a vereadores e formamos a questão mais partidária, né? A questão de projetos, a questão, tudo que vem no meio político, porque na verdade o pré-candidato, ele é um representante do partido, né? Ele é uma liderança do partido, então ele tem que estar conhecendo o estatuto do partido, as bandeiras de luta do partido, né? Todas as lutas do partido, a história do PSB, né? Que é um partido de esquerda, que veio da esquerda democrática, né, que foi
criado em 1947, tem 72 anos de história. Então toda essa história, esse legado do PSB, a gente está hoje informando e comunicando aos nossos pré-candidatos para eles irem afinado, né? A ideia nossa é essa. Hoje, com essa eleição que vai ter, ela vai ser bem acirrada. Então, se a gente tiver nossos pré-candidatos bem com subsídios das ações do governo, das ações do governo estadual, na bancada federal também do PSB, todas as instâncias do partido, a gente vai conseguir fazer um debate, né, transparente, justo com a sociedade, né? Essa é a ideia nossa, nós trabalhamos nisso, nós estamos focados nisso, nós estamos organizando mais um seminário, né? Desse seminário a gente quer finalizar, fechar agora só estamos esperando fechar a janela, né? Nós estamos procurando trazer mais algumas lideranças para nós fazer um seminário mesmo do partido para ter essa formação política. Eu acho que nesse processo de eleição que está acirrado, que nem colocam de fake news, tudo, a gente tem que ter a formação política, porque a sociedade, os moradores, eles vão argumentar, eles querem saber o que está sendo feito, o que vão fazer, qual é teus projetos, qual é tuas ideias, e o nosso pré-candidato ele tem que estar subsidiado, tem que estar com o projeto na língua, né, na ponta da língua. Então essa é a nossa ideia. Nós hoje, no momento do PSB, nós estamos com a formação e a comunicação do partido voltada para os pré-candidatos, né, do nosso partido, que vão nos representar, que vão representar o partido nesse período eleitoral. O PSB hoje se coloca como um partido de esquerda? Ou ele é, lá na origem ele é esquerda e agora ele já está um pouco mais ali no balanço? Como é que tu enxerga essa questão? A origem do PSB ele é totalmente de esquerda, né? Na origem? Na origem. Hoje ele está de centro-esquerda, né? A gente não podemos negar, a gente faz parte de alguns governos, a gente faz parte do governo do Eduardo Leite, que é do PSDB, a gente faz parte de outros governos ali também, Canoas também, que é PTB também. Então a gente não pode estar com o discurso de esquerda e com a prática. Então a gente hoje é um partido de centro-esquerda, né? Então, até porque na verdade dentro do PSB a gente não quer polarizar hoje. Hoje está muito polarizada a eleição nacional em PT e o Bolsonaro, PSL, né? Então a gente não quer, a gente quer criar entrar no meio desse caminho, construir uma alternativa. Até onde teve uma ação dos dois partidos, do PDT e do PSB, né, se aproximando, tanto na bancada federal, como em algumas alianças para prefeituras em capitais, né, em São Paulo, né, o PDT vai apoiar o Márcio França e tal, então em outras prefeituras o PSB vai apoiar o PDT. Então esses dois grandes partidos estão criando uma alternativa para não ficar refém desse debate, né? Então hoje o PSB ele é um partido de esquerda, mas hoje atuando mesmo ele é de centro-esquerda, né? Wesley, nessa mesma levada, então eu já faço essa pergunta. O MBL, tu já tinha falado lá no início, né? O MBL ele é um partido que é com pautas liberais. A pauta liberal ela é de direita, né? Então, mas te faço essa pergunta: o PSB, o MBL hoje, ele é direita ou é esquerda, né? E o MBL em Cachoeirinha, e a gente sabe que nacionalmente nós temos hoje o Kim Kataguiri deputado, nós temos o Mamãe Falei lá que vai ser candidato ao governo do estado de São Paulo, o Holiday é vereador de São Paulo. Em Cachoeirinha, o movimento tem pretensões políticas ou não? O movimento tem um partido ou não? O movimento é de direita ou é de esquerda? Bom, o movimento ele é de direita. O movimento ele é um movimento direitista, é um movimento que prega as pautas da direita, a pauta do conservadorismo, a pauta da família, a pauta liberal. Em Cachoeirinha nós seguimos esse mesmo discurso. Em Cachoeirinha, tu perguntaste se nós temos pretensões políticas. No cenário que nós vemos hoje, na cidade de Cachoeirinha, nós não achamos nenhum representante que pregue a nossa pauta do conservadorismo, de ser liberal, de ser de direita. Se não surgir nesse meio pessoas, né, para que abrandem essa área que o MBL tanto busca, nós automaticamente, não o MBL, porque o MBL, Movimento Brasil Livre, ele não apoia nenhuma pessoa, nenhum candidato,
ele é um movimento pluripartidário, é um movimento onde pode ter pessoas de diversos partidos. Claro, deixando bem claro que se esses partidos forem alinhados ideologicamente, no discurso de direita, no discurso das pautas liberais, nos discursos do conservadorismo, o MBL é um movimento pluripartidário. Automaticamente pode-se ter candidatos que vão ser do MBL, pode não ter. Isso depende muito das pessoas que forem filiadas ao movimento, as pessoas que adentrem ao movimento. Eu, particularmente, não vou concorrer. Mas se o movimento tiver alguém dentro do movimento que for concorrer, daí é uma decisão pessoal de cada um, né? Daí as pessoas é que tem que tomar essa decisão, não o grupo automaticamente, né? Deixo bem claro aqui que hoje nós não vemos em Cachoeirinha um vereador que nos representa na pauta do conservadorismo, de ser liberal e de ser de direita. Automaticamente, né, no grupo ali tem pessoas que sejam mais centro, que sejam mais direita assumido mesmo, não tem. Então a pergunta já está respondida. Eu particularmente não tenho pretensão, mas se tiver alguém dentro do movimento que queira fazer parte, né, boa sorte, né? Mas se filiados do PT quiserem ingressar no MBL, pode ingressar no MBL ou não pode? Ou o MBL avalia a questão partidária da pessoa, o MBL avalia o estatuto do partido, ou que as pessoas venham a fazer parte. E teve uma pergunta que tu não respondeu, que é a questão do partido. O MBL, na sua coordenação, tem um partido ou não tem? Tem pessoas majoritariamente filiadas ou a maioria não está filiada? A maioria não é filiada. A maioria dos integrantes do MBL, com uma conjuntura completa, não são filiados a nenhum partido político no momento. Aí é uma decisão, como eu disse, a filiação partidária é independente de cada um. Eu tenho o meu partido, sou... Que pode ser o PT, não tem problema. Não pode ser o PT, porque Só MBL... tem a restrição ao PT. Não, tem uma restrição a partidos que não sejam aliados ideologicamente. Porque toda pessoa que vai adentrar no movimento, ela passa por um cadastro, é feita algumas perguntas, são feitas... o movimento não se pode se adentrar qualquer pessoa no movimento. Ele é um movimento que prega algumas pautas, e para te fazer parte do movimento tem que passar por um processo, tem que ser avaliado, tem que feito uma entrevista juntamente com os coordenadores, com os porta-vozes, com o grupo já tem pessoas que fazem esse trabalho, que vão dar o aval se a pessoa pode ou não pode fazer parte do movimento. E aqui em Cachoeirinha não é diferente, né? Pode-se pessoas também de partidos de esquerda, que muita gente sabe hoje em dia que as eleições, a partir de 2018, elas deram uma mudada nesse parâmetro direita, esquerda, centro. Mas há um tempo atrás as pessoas sabem que não ocorria assim, né? As pessoas elas justamente concorriam ou eram filiadas a algum partido porque um amigo filiou, ou que um parente filiou, ou não tinha esse... Agora existe, as pessoas estão mais cientes, são mais conscientizadas, e automaticamente as pessoas tomaram ciência, né, de quem é de esquerda hoje prega as pautas de esquerda, estão nos partidos de esquerda, estão nos movimentos de esquerda, e quem é de direita automaticamente está nos movimentos de direita. Só uma pergunta, só para deixar claro e tal, é bom esclarecer. O PTB, tá? Nós temos a informação, e aí cabe ao coordenador confirmar ou não, de que a maioria dos coordenadores do MBL, coordenadores, tu é o coordenador, mas eu abranjo ali o grupo que vocês estão sempre... A maioria desses coordenadores, eles são filiados hoje ao PTB, um partido trabalhista. O PTB ele tem pautas trabalhistas, que envolvem o direito do trabalhador, que envolvem direitos trabalhistas, que hoje a direita
não acha interessante, porque os países mais desenvolvidos do mundo, eles não têm uma carga de vantagens aos trabalhadores tão forte, né? Então, primeira pergunta, o movimento em si, ele está junto com o PTB, e como que o movimento enxerga o PTB e as pautas trabalhistas? Fecha? Assim, ó, o movimento, ele não está afiliado em partido nenhum. O coordenador do movimento, que sou eu estou sim filiado ao PTB. Só que o PTB, ele mudou as características com o passar dos anos. Ele não é um partido tão trabalhista assim. O Partido Trabalhista, ou que tem pelo menos na sua sigla o trabalhista, ele prega muitas pautas liberais hoje sim, e tanto é que o movimento não vê nenhuma restrição do próprio partido no movimento. Poderia eu, por livre e espontânea vontade, escolher um outro partido, porque isso compete a mim individualmente, mas eu não vi nenhum dos livros do MBL, dos formulários que tem uma restrição com o PTB. Por quê? O PTB perdeu-se as causas trabalhistas depois de muito tempo, de muitas pessoas, inclusive do ex-deputado Sérgio Zambiase, né, juntamente com as pautas liberais. Estatutariamente ainda é um partido ou não? É uma pergunta que eu faço. O PTB estatutariamente ele foi remodelado. Hoje o PTB é um partido de centro-direita. É um partido tão centro-direita como o Democratas, por exemplo. Ele foi se remodulando conforme a história dos seus filiados e das suas bancadas, como eu citei, Sérgio Zambiase, alguns outros deputados, senadores do PTB, pessoas ligadas ao empreendedorismo, pessoas ligadas ao desenvolvimento do campo, pessoas ligadas... O partido foi se remodulando. Hoje eu estou, não significa que eu sou ou que permanecerei. Eu estou dentro do partido. Mas se o partido dentro de Cachoeirinha escolher um outro viés, que não for a parte do campo direita, do campo da liberdade econômica, do empreendedorismo, eu automaticamente escolherei um outro caminho. Isso é totalmente democrático. Quanto às questões de outras pessoas filiadas ao movimento, que estão ou não estão no PTB, isso compete a cada um deles. O movimento é muito aberto quanto a isso, das pessoas estarem filiadas a algum partido ou não. Eu acho que a participação no campo político é muito importante das pessoas. Mas se alguém tiver em algum partido que não for dessa linha ideológica do MBL, automaticamente nós vamos conversar, né, juntamente com um integrante aí, para resolver essa situação, né? Porque o movimento tem que ser, ele é bem claro no seu estatuto, e quanto ao PTB não tem problema nenhum. Flávio, a gente conversou um pouco aqui sobre a questão das perdas lá dos vereadores, né? E como é que o PSB está se estruturando para essa eleição, para esse cenário eleitoral? O atual prefeito vem a reeleição, está confirmado, ainda não está confirmado, vai ter convenção, como é que está funcionando isso? Primeiramente, então, vem a reeleição, o atual prefeito, e como é que está se reestruturando o partido com essas perdas de três vereadores, hoje com uma bancada de 2, qual é o objetivo dessa eleição para o PSB? É recuperar esses vereadores que se perdeu? Ou tinha 5? Refaz os 5? Essa é a pergunta. Ou não? Daqui a pouco o PSB tem uma intenção de, no máximo ou no mínimo, manter os 2 vereadores que hoje têm mandato no partido. Como é que está o PSB nesse cenário? Bom, Thiago, o PSB, ele, né, na verdade, no nosso diretório ampliado que nós tivemos, né, com filiados e toda a direção partidária, a gente aprovou por aclamação, na verdade, o nome do prefeito Mick Breyer para ir à reeleição, né?
E a gente tem um entendimento que é natural, assim, todos os prefeitos do partido, eles tiveram o seu direito à reeleição. Tipo, o prefeito Vicente Pires, né, que nos representou, teve o governo, ele foi prefeito, o partido deu a liberdade de ele concorrer à reeleição dele. Né, o prefeito Mick Breyer também está nos primeiros 4 anos, o partido, né, também vai dar o direito de ele concorrer à reeleição. O candidato, o prefeito, ele tem por natural, né, ele ser o candidato para nos representar. Né? Nós estamos fazendo, né, um governo sério, nós pegamos a casa, né, num momento de crise, a maior crise econômica, financeira da história de Cachoeirinha. Né? O prefeito Mick Breyer a gente pegou o município com 77% da folha, né? E era paga para o funcionalismo, né? A gente tinha 23% para trabalhar saúde, educação, assistência social, segurança, né? Então a gente fez algumas reformas e estamos tocando, estamos passando. Hoje nós estamos em 56% do índice da folha. Estamos quase chegando para nós conseguir aí empréstimos, para nós conseguir fazer mais obras. Nesse momento que nós não atingimos ainda, a gente estamos refém, estamos governando com o que tem, com parcerias, né? A gente estamos fazendo com parcerias. E através das parcerias nós estamos conseguindo mudar a nossa cidade. Nós estamos fazendo as calçadas, né, na Flores da Cunha, que isso aí em 20 anos, né, as pessoas hoje passam pela Avenida Flores da Cunha, transitam, né, caminham na Flores da Cunha e eles veem, a cidade está mudando, né. A gente também tem o cercamento eletrônico, parceria com o governo do estado. Hoje, essa semana nós pegamos também 1 ou 2 carros roubados, uma ali na Frederico Ritter. Então, através dessas parcerias, a UPA também, nós tínhamos que entregar quase 3 milhões, né, para a UPA. O prefeito Mick Breyer e o vice Maurício Medeiros foram lá em Brasília, fizeram as articulações, conseguiram reconquistar a UPA, e hoje a UPA atende 6 mil pessoas. Né? Então, a ideia é, né, manter esse governo. Ele está fazendo muito pela cidade, né? Ele está cuidando das pessoas. A gente tem o slogan agora também, que é Casa Arrumada, Cidade Melhor. A gente também... Na área agora a questão da iluminação pública, toda a cidade vai ser iluminação a LED, né? Então, questão de segurança também. Então, a gente está governando, a gente está fazendo dentro daquilo que está o máximo, né? É o máximo. Então, o prefeito, ele tem a sua candidatura natural, ele tem, né, praticado o projeto do partido, do PSB, né, na sua execução, na sua gestão. E dentro da Câmara de Vereadores, nós estamos trabalhando para botar 4 vereadores, né? Todo mundo vai perder, porque vai ter partidos que não tinham na cidade, vai ser partidos que não tinham representado, vai perder. Então a gente está com a ideia de manter 4 vereadores, nós conseguir chegar a 13 mil votos, né? Nós fizemos 16 na outra eleição. Então a ideia nossa é chegar a 13, a 12 mil votos e colocar 4 vereadores. Essa é a ideia, é isso que nós estamos trabalhando, né? Nós estamos nos bairros, nós estamos, né, nas comunidades com novas lideranças. Então tem lideranças novas. Se tu pegar assim na nossa gestão dentro do PSB, nós temos a Rosinha, que é secretária de Educação, que tem se destacado aí com a sua gestão na educação. Nós temos Gilson Stuart, né, que na questão da governança da administração, é um nome novo na política que vem se destacando. Nós temos a possibilidade do Valdir Matos, que é o secretário de Assistência Social, vir concorrer por nós. Então a gente está com novas lideranças internas dentro do partido e com nomes que possam vir a concorrer pelo partido, e nomes que nós estamos em tratativas ainda, né? Essa é a ideia. A gente tem nomes com tratativas, sim, nomes fortes para concorrer pelo PSB. Então a gente está nos organizando internamente, nós estamos fazendo, um momento, né, de avaliação, né? A gente tem que avaliar, né? A avaliação positiva que nós temos dentro do partido é que o governo tem que continuar, né? Essa coligação que está, ela continua, né, com o Maurício Medeiros, o nosso vice também. E na Câmara de Vereadores a ideia é fazer 4. Eu não posso também a gente querer fazer 5, manter 6, porque não é a realidade do município dentro do processo eleitoral, né? Então a gente conseguindo eleger 4 vereadores, essa é a ideia, né? Essa aí já está representando o partido, né? A gente tem nomes fortes para concorrer, que pode concorrer à vereança. Nós podemos falar com
né, com nomes históricos dentro do partido, com prefeitos, ex-prefeitos da cidade que pode também concorrer a vereador dentro do partido, né? Então, a ideia é essa, a ideia é a gente fazer um debate, né? O PSB teve alguns problemas, né, por lideranças e tal, que faz parte do processo do partido governar, né, e ter a gestão do partido e governar também a cidade tem algum desgaste, mas nós estamos, né, nos fazendo os debates, nós estamos nos reformulando, nós estamos fazendo um debate fraterno, um debate bem... como é que eu vou dizer, um debate bem tranquilo de novas lideranças para nós conseguir. Isso aí faz parte da democracia. A gente eleger, claro que teve pessoas que se elegeram pelo partido e decidiram sair pelo partido, mas fica pela democracia a questão em si. Nós temos a oportunidade de renovar nossa bancada, né? Nós temos 2 vereadores guerreiros, né, da nossa sociedade, que é a Jussara Caçapava e o Joaquim Fortunato, né? Pessoas que vêm fazendo um grande trabalho aí perante a sociedade, são 2 extremamente puxadores de voto e que vão nos estar representando aí, nós vamos ampliar a nossa bancada e vamos reeleger, o nosso trabalho é reeleger o nosso governo Mick Breyer, que está fazendo a diferença, fazendo a mudança na nossa cidade. Eu quero só ler eu acho que cabe exatamente aí na tua fala, aqui o comentário, tem alguns comentários, eu vou começar por esse porque cabe bem na tua fala, que é o do Gabriel Oliveira. Esse governo do PSB está há 20 anos no poder, nova forma de fazer política, e ao mesmo tempo é natural a diversidade de pensamento e pautas dentro do parlamento, do próprio Gabriel, e boa noite pessoal, bom debate. Então mandar um abraço pro Gabriel aí. Mais pra frente a gente vai trazer, não é bem um debate, é cada um apresentando, né, a sua atuação e tal. Mais pra frente a gente quer fazer debates realmente no campo das ideias. O Paulo Bressan, buenas pessoal, abraço a todos. Paulo Bressan lá do Reclame Aqui Cachoeirinha, abraço Paulo. Thiago Pastorias, boa noite gente, 3 figurinhas importantes para a cidade, bom debate. Thiago Pastorias vai estar semana que vem com a gente aqui, junto com a MEC. E vai ter mais convidado que eu vou estar divulgando aí durante a semana. Michel Piloneto. Parabéns para o MBL de Cachoeirinha. Faz um bom trabalho muito importante na cidade. Então a gente está chegando no nosso final aí. Só dizer, o PSB está há 16 anos no governo, 4 o STED estava no PT. Isso. Queria agradecer a presença do Flávio, secretário de comunicação do PSB. Agradecer ao Wesley, coordenador do Movimento Brasil Livre em Cachoeirinha. Agradecer aí a presença de vocês. E aí um rápido tchau pra galera aí, Flávio, primeiro. Então tá, pessoal, quero, né, agradecer pelo convite aí, o Thiaguinho Moá, o Adalto, o Wesley, né, fizemos um grande debate aí, né, parabenizar pelo trabalho que estão fazendo aí. Eu acho que é legítimo, né, os trabalhos, cada um tem as suas pautas e as suas intenções, né? Então quero desejar a todos um bom final de semana, né? Uma boa... Se cuidem, né? Eu agora saio daqui, vou fazer o meu curso, que eu faço meu curso técnico de enfermagem. O debate hoje que está na sociedade é esse tal do coronavírus. Lave bem as mãos, se cuide, né? Isso aí tá chegando com forte aí no estado. Então vamos se cuidar, vamos se prevenir, vamos lavar bem as mãos, lavar os dedos, lavar as unhas, para evitar essa questão aí do corona. Então desejar um bom final de semana a todos, que Deus ilumine, que ilumine esse momento que nós temos aqui, ilumine essa rádio que continua com esses debates, trazendo as pessoas da nossa cidade, que possa estar fazendo o debate e divulgando o seu trabalho e divulgando a rádio também, que é muito importante na nossa cidade, né, uma rádio, né, com um apresentador, uma rádio séria que nem a local mais. Então, desejar um bom final de semana a todos e obrigado. Valeu, Flávio, obrigado. Wesley? Bom, queria desejar de início boa noite a todos, muito obrigado por estar acompanhando, muito obrigado por compartilhar. Gostaria de agradecer ao Cachoeirinha Trinews, na pessoa do Thiago Moá, pela confiabilidade de nos trazer aqui. Gostaria de agradecer à equipe da Rádio Local Mais também, gostaria de agradecer ao Flávio por elevar o nível do nosso debate aqui, elevar a construir, ajudar a construir um município melhor no campo das ideias diferentes.
Gostaria de, em nome do Movimento Brasil Livre de Cachoeirinha, agradecer a todos. Quem quiser seguir lá a nossa página, curtir lá, Movimento Brasil Livre de Cachoeirinha está à disposição. Quem quiser adentrar o movimento, chamar na rede social lá, ou chamar pelo meu Face, o Wesley Corrêa, estaremos automaticamente entrando em contato e fazendo as avaliações necessárias para adentrar o movimento. Agradecer a todos aqui, muito obrigado, boa noite e até a próxima. O MBL que tem um programa aqui, né? Nas quartas-feiras, o pessoal do movimento, né? O programa é do Giovanni, mas o pessoal do movimento participa também. Então também chamar o pessoal para estar aí assistindo, conhecer as ideias, pode concordar, pode discordar, ninguém tem obrigatoriedade de concordar com tudo nas pessoas, e essa é a democracia. Só para finalizar aqui, uns comentários que eu não tinha conseguido ler. Ó. Jonatas Oliveira, essa é para o que o Flávio está falando, mas numa próxima o Flávio responde. Pegou em crise por causa do prefeito anterior, o partido que estava lá não era o mesmo. A Rosemary de Paula, Wesley, grande liderança. E mandando boa noite aí para todo mundo. Então tá, vamos finalizar aí de novo com a música da The Bornes, o Parcão da 57, né? Artistas nossos aqui de Cachoeirinha. The Bornes, Parcão da 57. Valeu! Estamos chegando porque... Há 20 anos hoje virou pose pelos que transpiram perdição em 2012. Que está fora dos seus gostos é menosprezado por idiotas de preto desbotados. Todos são poetas e deprê, com pensamentos rasos e clichê. O compositor de power chords toca violão, mostrando sua nova genial composição. Otários revolucionários vão pro protesto, prontos pra gritar desordem e regresso. O punk anti-sistema compra Marlboro vermelho, rebelde satiriza o hino brasileiro. Chutei uma lixeira porque eu sou do mal, passei limão nos olhos e cheirei o sal. Curti, compartilhei profundo, mas não entendi a frase de um autor de um livro que eu nunca li. Postei uma ideia bem original, disse que o verdadeiro funk é o James Brown. Sou antissistema, mas compro lanche no Mac, busco a autoaprovação, enchendo a cara lá no Jack. Sou rebelde, mas pra mãe eu peço permissão, e pro pai peço 10 pila pra ir pro Parcão. Vote nulo e não deixa a Globo te alienar. Até agora não achei a última frase pra rimar.